Olá, meu nome é Domício Faustino e seja bem-vindo a mais um episódio do Agronegócio, um podcast, um ambiente que a gente preparou para falar um pouco mais sobre inovação, gestão e falando também de aplicação dessas inovações para o produtor, mostrando o verdadeiro negócio por detrás do agro que acontece no dia a dia no campo. E hoje, para que a gente consiga falar um pouco mais, explanar um pouco mais sobre inovação, eu tenho dois convidados aqui com a gente, super especiais, a Ana Carolina e também o Maicon, estão aqui conosco e vieram falar um pouco sobre inovação aplicada no agro, diretamente com soluções de nanotecnologia. Bom dia, Ana, bom dia, Maicon, sejam bem-vindos ao Agronegócio. Bom dia, Domício, obrigada pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade, Domício. A Ana é pesquisadora, empreendedora, ela, junto com o Maicon Segalha, falei certo o teu nome, Maicon? É Segala mesmo? Petrônio. Segala Petrônio. Junto com a Ana, eles fundaram em 2020 a ANP, com o intuito de levar ciência e tecnologia de ponta para o campo, e hoje atua com nanotecnologia para aumentar a validade de frutas, flores, hortaliças no pós-colheita. É isso mesmo, pessoal? Me ajuda um pouco aí nessa introdução sobre o negócio de vocês e como que vocês estão trabalhando essa tecnologia no dia a dia junto com os produtores. É isso mesmo. Eu acredito que eu vou passar a bola aqui para o Michael explicar um pouquinho melhor do que a gente faz, mas é essa a ideia. A gente pretende levar a ciência até o campo. A nanotecnologia é uma ciência aplicada, né, na escala nanométrica aí, e é uma vertente nova, e essa vertente ela vem para ajudar realmente, né, em vários sentidos do agro, tanto na parte do agronegócio, quanto na parte da indústria alimentícia. Por exemplo, no agronegócio a gente pode falar aí de aprimoramento da eficiência agrícola, né, desenvolvimento de nanofertilizantes, para melhorar a absorção de nutrientes pelas plantas. A gente pode falar de proteção de culturas, desenvolvimento de nanosensores para monitoramento diagnóstico, tanto de solo e de plantas, para uma melhor tomada de decisão, melhoria na qualidade da colheita e também na pós-colheita, desenvolvendo películas nanotecnológicas para o aumento de shelf life de frutos. Na indústria de alimentos, a gente poderia falar de embalagens inteligentes, que fornecem aí uma qualidade maior para os frutos, menos toxicidade, aumento da melhoria de textura e sabor. Enfim, é uma infinidade de coisas que a gente pode fazer com nanotecnologia e principalmente aplicá-la diretamente para o produtor. Tá? É óbvio que a nanotecnologia ainda é uma ciência que não é muito difundida, é uma ciência nova, e cabe a nós, pesquisadores, começar a introduzir para os produtores de uma forma fácil, simples, e mostrar a eficiência para eles. Esse geralmente é o grande desafio quando a gente fala de soluções inovadoras, né? Soluções novas que trazem o produtor para dentro desse ambiente, e não só o produtor, né? A gente como ser humano, de forma geral, de soluções disruptivas. Ana, como que surgiu esse interesse de pesquisar tecnologias para aplicar no agro? Bom, nós somos farmacêuticos, acho que vale e cabe aqui falar sobre isso, né? Então, nossa formação primeira estava toda voltada aí para a área da saúde, e durante nossos mestrados, doutorados e pós-doutoramento, a gente teve contato com o agro. Então, desenvolvemos algumas tecnologias para minimizar risco de micro-organismos, então, na agricultura, focando soluções para o campo e para pós-colheita também. E a gente acabou se apaixonando por essa vertente. Então, vimos que nossa qualificação técnica poderia ser usada para essa nova área, né? Então, a gente começou a trabalhar focado no aumento do tempo de prateleira de limões para exportação. Foi o nosso primeiro projeto, né? O pontapé inicial aqui da ANP. E cada vez mais viemos trazendo tecnologias para que a gente conseguisse aumentar o tempo de duração dos frutos, facilitando o produtor
a escoar melhor esses seus produtos, né, para via varejo, ou então para uma nova possibilidade, que é levar para outros locais que antes ele não levava. Ah, legal. E falando sobre essa formação de vocês, fale um pouco mais aí sobre a formação. Você é farmacêutica, o Michael também é farmacêutico. Como que vocês trilharam o caminho até chegar na NP? Perfeito. Então eu vou falar brevemente aqui das minhas qualificações, e aí acredito que o Michael possa falar melhor sobre as dele. Eu sou farmacêutica bioquímica, né, de graduação. Fiz meu mestrado todo voltado para a área da saúde, então eu desenvolvi cosméticos e cosmecêuticos para tratar manchas de pele. Então trabalhei bastante com formulações nessa época do mestrado. Descobri que a gente consegue fazer N situações aí com síntese química e colocar princípios ativos dentro de uma formulação, fazendo com que ele alcance novos alvos. No doutorado, eu comecei a trabalhar mais focada para a área do agro. Então, meu doutorado foi em química, onde eu trabalhei bastante com microbiologia e com o desenvolvimento de substâncias para controle de pragas no campo. Trabalhei com cancro cítrico, que é uma doença bem vilã aí, de laranjas e limões. Então, comecei a trazer mais esse olhar multidisciplinar no meu doutorado. E nesse momento a gente se juntou para que pudesse começar a falar sobre a NP, né? Começar a falar sobre os projetos que viriam a se tornar a empresa NP. Michael, e você, Michael? Conta pra gente um pouco mais da sua trajetória. Eu sou farmacêutico bioquímico também, trabalhei 1 ano, né, na indústria, aí voltei, prestei o doutorado direto pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp. No doutorado, eu trabalhei com bioquímica e biofísica de macromoléculas e de proteínas. Depois, em seguida, eu emendei um pós-doutorado em Montreal, no Canadá, onde eu desenvolvia nanocarreadores para bloqueio da artrite reumatoide, né? Lá em Montreal, eu desenvolvi nanocarreadores com RNA de interferência dentro para bloquear proteínas, né, que causavam processos inflamatórios. Trouxe essa tecnologia para o Brasil, e aí, em parceria com a Embrapa, nós desenvolvemos nanocarreadores para algumas pragas do campo, né? A gente já tem artigos publicados recentemente. E desde então a gente vem aplicando, né, esses conceitos de nanomateriais, de nanotecnologia nos nossos projetos aqui dentro da NP, e a gente tem entendido que é um futuro, tem margem, muita margem para crescimento, está engatinhando ainda no Brasil, e eu acho que a partir de então a gente, junto com os órgãos regulatórios, a gente regulamentando essa tecnologia como viável para uso, eu acho que todo mundo vai ter um ganho enorme. Não só nós como cientistas, mas também os produtores, que é o final da cadeia ali. Então a gente já vem conversando também até com os órgãos regulatórios, né? Fizemos algumas reuniões já para introduzir realmente a nanotecnologia como uma ciência viável, né? Dentro desse mundo todo do agronegócio. E quando se fala em nanotecnologia, muitas das vezes surge a dúvida, já que você está nesse assunto, eu vou continuar nesse assunto, tá, Michael? Surge a dúvida o que é, né, nanotecnologia e como ela tem sido aplicada na indústria de alimentos. Você pode explicar um pouco para a gente sobre isso? Nanotecnologia é uma ciência, né, que estuda os materiais em escala nanométrica, né? Geralmente, essa escala de materiais é de 1 a 100 nanômetros, né? Ou seja, ela é equivalente a 1 bilionésimo metro, né? Bilionésimo do metro, ou seja, é uma escala que a gente não enxerga. Para você ter uma noção, um fio de cabelo, a gente consegue enxergar ele porque ele tem de 60 a 120 nanômetros ali, né? E após o fio de cabelo a gente já não consegue mais enxergar. Então, é uma ciência que vem realmente para ajudar em várias questões. Então, por exemplo, indústria de alimentos. A gente pode fazer embalagens inteligentes.
de nanopolímeros, por exemplo, para você fazer com que o produto dure mais tempo. Você pode colocar um ativo ali nessa embalagem para inibir o crescimento de micro-organismos, fazendo com que tenha um aumento de shelf life. Você pode melhorar a textura e sabor de alimentos, você pode melhorar a segurança alimentar, você pode fazer entrega controlada de nutrientes, né, em escala nanométrica. Então, assim, existe muito mercado para isso, tanto na indústria de alimentos quanto diretamente com o agronegócio, tá? Ou seja, tem infinitas possibilidades aí de aplicação, né? Ana, falando um pouco dessa aplicação direto no agro, quando se fala de alimentos, a gente lembra diretamente da questão do desperdício do alimento, né? A FAO todo ano produz mais relatórios falando do desperdício do alimento mundial. A gente sabe que o Brasil tem uma parcela grande de produção de alimento e automaticamente também nesse desperdício do alimento. A Embrapa também traz dados falando sobre isso. E esse desperdício não está apenas na comida que resta lá no prato, mas está no transporte, está no manuseio da produção. Isso faz com que, por um lado, a gente tenha o desperdício de alimento e, por outro lado, a gente tem perda de dinheiro mesmo para o produtor, porque o que ele entrega, quando que sai da fazenda, acaba não chegando lá no destino final e isso acaba onerando ele também. A tecnologia que está sendo desenvolvida por vocês, ela também se apresenta como uma solução para esse problema? Claro, é um baita de um problema, né? E falar de desperdício de alimento é até triste, porque a gente sabe, falando do campo, né, o quanto o produtor se preocupa em ter qualidade no que ele está produzindo, então o quão ele fica ali em cima da safra dele para que tudo ocorra muito bem e saia com a maior qualidade possível do campo. Isso vem depois para um controle de qualidade ali na parte do beneficiamento, onde ele vai para o barracão e leva esses frutos para que eles possam ser lavados, né, higienizados corretamente, para que ele possa chegar no mercado e durar mais tempo na gôndola, para que a gente possa consumir com qualidade esse fruto. Então, a ANP, ela traz uma solução que auxilia, né, nessa questão de diminuição de perda de alimentos. E isso também é econômico. Então, se eu consigo fazer com que o alimento dure mais, eu consigo trazer, né, manter essa qualidade que o produtor tem ali no campo, para que o fruto chegue saudável lá para o cliente final. Então, pensando em nós mesmos, a gente vai até um varejão, vai até a feira, vai comprar um produto, um fruto, uma hortaliça, a gente tende a escolher o mais bonito, tende a escolher o com menos queima. Então, isso talvez tenha que fazer um trabalho também para que a gente possa entender que dá para reaproveitar alimento, mesmo que ele não esteja 100% bonito, né? Mas também tem a questão de conseguir mantê-lo. Então, a gente sabe que a cadeia de frio aqui no nosso país, ela é muito curta, né? Ainda são poucos os caminhões que são refrigerados para levar esse tipo de produto. Então, quando a gente pensa num produto cárneo, não tem como, né? É um frigorífico. Então, ele sai sempre refrigerado para todo o caminho que ele vai seguir por controle de qualidade, por viabilidade e em outras situações. Mas os frutos e as hortaliças, não. Muitas das vezes, quando a gente está viajando, está aí na estrada, a gente vê caminhões de laranja, por exemplo, que são só um caminhão aberto, onde você joga uma lona em cima, e aquele fruto está passeando ali no sol, né? Então, pensa em toda a logística, em todo clima que a gente tem, né, quente no Brasil. Então, como é que a gente facilita, como é que a gente possibilita com que esse fruto consiga chegar viável na mão do cliente final? Então, essas películas que o Michael citou, essas embalagens inteligentes, podem ser um caminho, e já são, algumas indústrias já estão usando esse tipo de tecnologia para poder proteger esses alimentos e fazer com que ele dure mais tempo, né, e não seja desperdiçado, jogado fora, e que o produtor não perca esse valor econômico que ele tanto se preocupou quando ele estava ali
fazendo a parte dele, produzindo com qualidade, né? Fazendo já um gancho no que a Ana falou, não só aplicando para frutos, né? Mas a gente pode aplicar para flores também. Então, se a gente pensar, por exemplo, que uma rosa de corte, depois que ela é cortada, o período dela de shelf life é muito curto. Se você consegue aumentar esse período para 10 mais 15 dias, você consegue fazer com que essas rosas vão até para exportação em alta qualidade. Então você começa a abrir um novo mercado, um novo negócio para aquele produtor que antes só tinha um nicho local, né? Então eu acho que a nanotecnologia ela vem para contribuir de uma forma que não tem mais volta. Não tem mais volta. Esse tipo de material, você desenvolvendo novas soluções inteligentes, você traz para o mercado coisas que não tinham antes. Né? Então, hoje, por exemplo, a NP vem trabalhando nessa área de nanotecnologia, nano e micro, e desenvolvendo soluções, por exemplo, um dos nossos cases aí que a gente tem é que as rosas após cortadas duraram até 25 dias, sem crescer nenhum tipo de produto químico. Só aplicação pós-colheita de produtos naturais, nanotecnológicos. Então, para a gente, isso foi muito bacana, porque e aí a gente começou a entender como funcionavam esses mecanismos por trás da nanotecnologia, o porquê que fazia com que aquela rosa ficasse saudável, né? E ainda bonita, né? Ficasse assim, tivesse uma coloração viva, diferente de outros produtos que você aplica, que ela murcha, diminui a coloração. Então, um dos cases nossos foi esse. Esse produto, ele está em fase final de validação. Então, a gente está muito feliz porque ele não causa toxicidade nenhuma, e aí isso impacta positivamente, porque o produtor não vai precisar mais ter todos aqueles controles de uso de equipamentos, porque a maioria dos produtos aplicados hoje são tóxicos, e não existem produtos para pós-colheita de flores hoje. Então, isso para a gente vem deixado a gente muito feliz. Isso atua em duas frentes, né, Michael? Primeiro que você disse aí muito bem, significa no fim da linha mais lucro para o produtor, que é mais um negócio que às vezes ele não conseguiria acessar, mas com uma inovação dessa ele consegue acessar, por exemplo, das flores, consegue até exportar. E outra frente é a frente de sustentabilidade, né, que são produtos biodegradáveis, e isso faz com que também ele ajude numa outra frente, numa outra demanda que está cada vez crescente e uma demanda cada vez mais latente pelo consumidor, né, pelo lado do consumidor propriamente na ponta. E quando a gente fala dessas tecnologias, eu queria entender com vocês como tem sido, né, essa recepção do produtor que está buscando esse serviço. Como que o produtor ele enxerga isso hoje na prática, no dia a dia? Imagino que o fato da nanotecnologia ser um conceito, uma solução nova no mercado, deve causar um certo estranhamento por parte do produtor, ou não? Sim, realmente é um assunto um pouco delicado ainda para os produtores, porque quando você fala de nanotecnologia, você fala de uma partícula que é equivalente a 1 bilionésimo do metro, né? Então, uma escala que você não enxerga, e nessa escala você faz com que essas partículas possam entrar pelos poros, possa causar uma toxicidade. Então, ainda tem algumas questões que a gente precisa trabalhar melhor, mas foi exatamente, essa pergunta sua é perfeita, porque a gente discutiu exatamente isso com o pessoal do MAPA, quando a gente foi discutir com eles, né? Se você trabalha, não que produto natural não possa causar toxicidade, muitos produtos naturais a gente sabe que podem causar toxicidade, sim, mas se você tem segurança daquilo que você está fazendo, caracterizações físico-químicas de tudo que você está fazendo, ensaios físico-químicos, ensaios de toxicidade muito bem estabelecidos, eu acho que não tem por que ter medo. Eu acho que não tem o porquê você ter medo dessa tecnologia. E eu acho que a partir do momento que essa tecnologia se tornar viável, se tornar um braço dentro do MAPA, eu acho que a aceitação pelos produtores vai ser muito maior. Como tudo, é uma coisa nova,
causa espanto, causa estranheza, é porque é uma tecnologia ainda que é um pouco cara, mas com as pessoas utilizando, com as pessoas fazendo um marketing melhor, nós, como cientistas, mostrando que é viável, assim como um produto químico normal, por exemplo, um produto químico normal, ele pode causar toxicidade. Assim como a nanotecnologia pode causar toxicidade. O que a gente está falando são coisas diferentes e tecnologias completamente diferentes. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar melhor todas essas questões, né? Mostrar para o pessoal e começar a desmistificar essas questões que tem em volta de nanotecnologia, porque é medo, é espanto ainda, né? E a gente tem tido uma aceitação boa, principalmente nessa área que a gente está, de rosas, de corte, de flores, mas para isso a gente tem um pessoal técnico também de cooperativas que já entende nanotecnologia e consegue explicar para o produtor como funciona. Então, essa troca é muito interessante. Então, eu acho que tem que começar por aí, tem que começar vindo da gente como cientista, passando para as cooperativas, e as cooperativas passando para o produtor, uma linguagem muito mais fácil e acessível, e mostrando que é viável, que hoje é uma tecnologia que é um pouco mais cara do que tem de tradicional, mas que daqui a alguns anos, por exemplo, vai se tornar tão viável como as outras. Tá? Um exemplo disso, por exemplo, quando você fala de nanotecnologia aplicada e com alta eficiência, você pode falar, por exemplo, de RNA de interferência. Você pode falar de um carreador, um nanocarreador, colocando um RNA de interferência para bloquear uma proteína específica que causa infecção na planta, de um fungo, por exemplo. Então, isso é nanotecnologia. Você está tratando exatamente um problema com alta eficiência, sem selecionar cepas existentes, por exemplo, sem causar toxicidade alguma, tá? E com uma alta eficiência. Então, esse foi só um exemplo que eu estou te dando, mas existem inúmeros exemplos. Você trabalhar com esses materiais genéticos, por exemplo, você trabalhar com RNA, por exemplo, acredito que daqui 5 anos o produtor no campo, a gente tem estudos já em cima disso, né? Então, mostrar para eles que realmente essa tecnologia ela vai realmente revolucionar em todos os sentidos. Eu não estou falando só com relação a fertilizantes, com relação a agroquímicos, eu estou falando de tudo. Eu estou falando de nanorobôs, por exemplo, para identificação de uma planta que está doente. Estou falando de nanosensores para identificação de uma doença lá no campo. Eu estou falando de nanosensores para validar se aquele produto, por exemplo, tem resíduo ou não. Então, é uma gama gigantesca que vai auxiliar o produtor em muito. Verdade. E olhando para isso, Ana, conhecer o produtor e as suas demandas é fundamental para que vocês consigam oferecer uma melhor solução, né? Um melhor caminho para que seja trilhado por ele, né? Com certeza. Acredito que o Mike falou, né, sobre estar dentro de cooperativas. Então, encontramos esse melhor caminho para a NP de estar mais próximo de cooperativas, porque a gente tem uma gama de produtores que fazem parte dessa cooperativa e conseguem conversar conosco, né? Então, entender o que ele precisa, qual o custo a gente precisa chegar hoje para que ele possa usar a nossa tecnologia, como fazer a nano chegar mais rapidamente no mercado, né? Então, esses produtores de flores, eles viram, por meio de experimentos que a gente realizou, que a gente conseguiu fazer ela durar 25 dias em câmara fria, no mesmo processo que ele faz hoje. Então, hoje ele tem aí uma duração de 7 a 10, e isso impacta demais para onde ele vai escoar essa flor, né? O quanto ele consegue prevenir a perda e o quanto ele entrega de qualidade para o cliente final dele. Então, a gente está falando de rosas de corte, são plantas ornamentais, são plantas usadas para enfeite de grandes eventos. Então, pensar que alguém contratou um casamento ou contratou um grande evento, uma feira, onde eu preciso ter essas flores maravilhosas, vistosas. Se o cliente tem como ter mais dias para que ele possa mandar para
para o cliente final dele, para que ele possa mostrar a qualidade, para que esse evento possa ser montado com calma, por que não, né? Então, a nanotecnologia já pode ser aplicada aí. E acredito que outro ponto, além das demandas dos produtores, é conversar com os órgãos regulatórios. Então, se uma Anvisa, se o MAPA diz que a nanotecnologia é viável, é aceitável e é segura, a gente consegue mostrar como cientista para eles que, sim, se você trabalhar dentro de uma faixa, se você controlar o processo, se você tiver N situações ali, né, que entram nas regrinhas para que ele possa ser aceito por esses órgãos regulatórios, eu passo credibilidade para o produtor, eu consigo fazer com que ele trabalhe seguro e dentro da lei, óbvio, né? Então, não tenha nenhum problema com a saúde de quem está operando ali, com a saúde do próprio fruto ou da planta. Então, a gente consegue fazer ações bem programadas, né? E pensar sempre que a gente precisa trazer um linguajar mais fácil, então, mostrar para ele, olha, a Anvisa soltou essa nota, o MAPA soltou isso daqui, isso significa que a gente pode trabalhar com tais polímeros, com tais produtos naturais, essas formulações funcionam dessa maneira. Então, trazer ele para mais perto da ciência, né? Eu acho que esse é o nosso grande papel como uma empresa que nasceu de 2 cientistas. Então, promover a ciência para mais e mais pessoas. Legal. Falando um pouco dessa relação hoje, como que os órgãos reguladores têm atuado a favor de disseminar essa tecnologia, essa inovação para o campo? Qual a visão de vocês? Aí fica à vontade você, o Michael, para falar sobre isso. Como que isso está caminhando dentro dos órgãos de regulação? Eu acredito que a gente desmistificou bastante coisa indo até lá, né? Então, a gente teve a oportunidade de participar de um evento em Brasília e, posteriormente, marcamos algumas reuniões com o pessoal do MAPA. E eles são extremamente abertos, né? Então, acredito que o Michael até possa falar com mais propriedade, porque hoje ele tem aí acesso aos órgãos regulatórios e ele pode conversar com pessoas lá dentro para que a gente possa tornar isso mais fácil e mais viável, né? Então, é um caminho a ser percorrido ainda, porque quando a gente fala de ter leis, ter coisas pautadas para que a nano chegue, né, de maneira clara e de maneira segura para as pessoas, existe um caminho a ser trilhado, mas ele já tem caminhado, tem começado a evoluir, né? Eu acredito que, primeiro, eu acho que passa por nós cientistas, né, junto com grandes órgãos como as universidades, junto com órgãos que realmente têm voz ativa. Então, falando de Embrapa, de Unesp, USP, Unicamp, essas instituições grandes, passando por essas discussões e aí mostrando para os órgãos reguladores que, na verdade, o primeiro que os órgãos reguladores, eles estão ali realmente para nos ajudar. A gente entendeu isso e nas conversas que a gente teve, então, assim, nós como cientistas, juntando todas essas pessoas que têm voz já dentro da ciência, mostrando para esses órgãos reguladores que é viável, eu acredito que a gente está num caminho que mais para frente a nanotecnologia realmente seja aceita como um braço. Então, eu acho que primeiro precisa mais pessoas falar sobre nanotecnologia aplicada para o agro, né? Não só a ANP, não só o Michael, um cientista, mas sim pesquisadores da Unesp, pesquisadores da Embrapa, pesquisadores da USP, da Unicamp e assim por diante, falar sobre nanotecnologia, começar a desmistificar várias coisas que existem por trás dessa tecnologia, e aí sim a gente levar documentos que comprovam a eficácia da nanotecnologia para aplicação no campo, para aplicação na área alimentícia, e aí sim tornar isso viável. Legal. Ana, diante de tudo isso que vocês, Ana e Maico, contou para a gente aqui, é possível afirmar que é possível ter tecnologia, um agro sustentável e produtivo? É possível afirmar, sim. É possível afirmar.
Legal. Com certeza. A gente já sabe como que o trabalho de vocês impacta no agro, né? Por tudo que vocês já detalhou para a gente aqui hoje nessa conversa. Agora, eu queria fazer uma pergunta inversa, né? Quero saber qual a importância do agronegócio na vida de vocês. Olha, é uma baita de uma pergunta difícil. Eu acredito que o agro ele é apaixonante, né? Conforme você vai trabalhando dia a dia ali com o produtor, entendendo a demanda dele, entendendo as dificuldades que ele tem, porque às vezes a gente olha aí grandes números, grandes commodities, e não entende o quão esse produtor sofre dia a dia para que ele consiga ganhar qualidade, ganhar escala, chegar em novos lugares. Então, o produtor ele está ali de sol a sol, de verdade, né? Ali no campo, trabalhando para que a gente consiga se alimentar. E é básico, né, do ser humano conseguir se alimentar. Então, acredito que o agro ele é apaixonante por N motivos. Eu acho que o fato de nós, cientistas, podemos ajudar a melhorar a qualidade de alimentos, diminuir toxicidade, diminuir impacto ambiental, eu acho que é fantástico. E para a gente, quanto mais a gente estuda essa parte dentro do agro, a gente se apaixona mais, né? Só da gente imaginar que o produto que vai ser aplicado ele é extremamente eficiente, não tem toxicidade, é biodegradável, para a gente já é um passo muito grande que a gente está dando para o futuro, e eu acho que é começar a mostrar que as empresas podem trabalhar de forma mais sustentável, com produtos biodegradáveis. Eu não estou falando aqui, de maneira alguma, para a gente substituir o químico, eu não estou falando isso. Eu estou falando que a gente tem que buscar um equilíbrio entre o uso do químico e o uso de produtos biodegradáveis, mais sustentáveis e com baixa toxicidade, né? A gente não consegue diminuir, a gente não consegue eliminar o uso do químico, pelo contrário, eu acho que a gente tem que trabalhar em sinergia com esses produtos, né? E fazer com que, e até mais, menos tóxicos, que a gente consegue fazer isso com nanotecnologia. Então, eu acho que impacta significativamente. Para a gente, é um caminho, é uma felicidade muito grande trabalhar dentro disso. Um desafio enorme, tá? Eu não posso negar isso, porque é um desafio enorme para a gente, mas a gente está muito feliz. Muito bem. Antes da gente encerrar, pessoal, a gente tem aqui no nosso podcast uma tradição de falar um pouco para os ouvintes, indicando para eles como que eles podem se aprofundar nesse assunto, né? No assunto de nanotecnologia, no caso que a gente está conversando aqui hoje. Quais as dicas de vocês? Pode ser um podcast, pode ser um livro, pode ser um artigo. O que vocês indicam para quem quiser aprofundar ainda mais nesse assunto que a gente tratou aqui hoje? Eu acredito que de bate-pronto a gente pode pensar aí nas páginas da Embrapa, né? Ela tem documentos bem acessíveis para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre nanotecnologia e sobre outras tecnologias do agro. E convido também para que as pessoas possam acessar nosso site. A gente está criando uma área de blog, então tudo ainda é muito novo no nosso site, mas convido para que o pessoal possa acessar, acompanhar a gente nas nossas redes sociais, que a gente também tem essa vontade, né, essa pauta de colocar conteúdos mais aplicados à nanotecnologia e com uma cara um pouco mais fácil, palatável, vamos dizer assim, né, para que o pessoal possa conhecer melhor o que tem de novo aí no agro. Se quiserem entrar na nossa página, lá a gente fala um pouquinho de nanotecnologia. A gente pode deixar também nossos contatos com vocês. Então, eu acho que, porque assim, ainda é muito difuso ainda você procurar assuntos sobre nanotecnologia. Então, eu acho que a gente pode, entrando em contato diretamente com a gente, eu posso mandar um material mais aplicado para a pessoa começar a entender e começar a se inteirar do assunto. Mas páginas como da Embrapa, USP,
Unesp, Unicamp, que já trabalham com nanotecnologia, já desenvolvem nanotecnologia. Eu acho que é o caminho mais fácil e eu digo assim, é mais confiável, porque existem muitas informações distorcidas na internet. E é óbvio que os periódicos, né? A gente pode citar aqui vários periódicos que a gente faz as nossas buscas por nanotecnologia. Então, eu acho que se entrar em contato com a gente, fica muito mais fácil da gente direcionar esse público. Legal. Ana e Maico, foi um prazer conhecer um pouco do trabalho de vocês, entender como que a tecnologia de ponta está sendo aplicada, está mudando, né, a realidade dos produtores. Desejo muito sucesso para vocês, muito sucesso e vida longa à ANP, e que todo esse trabalho impacte positivamente o agronegócio brasileiro. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conversando sobre nanotecnologia, falando um pouquinho, né, sobre inovação e ciência, e acredito que é isso. Eu gostaria só de agradecer mesmo e que as pessoas possam se sentir à vontade de ter esse caminho, de entrar em contato conosco, mandar um e-mail, uma mensagem. Estamos aqui para o que precisar. Muito obrigado, Domício, pela oportunidade, pelo espaço para a gente falar de uma tecnologia que vai ser tão útil no futuro, né? Uma tecnologia completamente disruptiva do que a gente tem hoje no mercado. Então, é só agradecer. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio aí do podcast Agronegócio. Espero que vocês tenham aproveitado para conhecer um pouco mais desse universo chamado agronegócio, que é imenso e tem muito negócio que envolve essa cadeia de produção de alimentos para chegar o alimento até a mesa de cada consumidor, de cada um de vocês. E se você gostou desse episódio, não esqueça de nos recomendar, nos seguir lá nas redes sociais, é muito fácil, é só vocês digitarem aqui, ó, vou até colocar aqui para facilitar, siga a gente lá, digita Agro é Negócio, tanto no LinkedIn, no Instagram e também lá no seu streaming preferido, para que você possa seguir mais conteúdos que a gente venha produzir aqui, trazendo convidados no nosso podcast e também desfrutar do conteúdo que a gente está produzindo nas nossas redes sociais e compartilhar com os seus amigos. Até uma próxima e lembra que o agro sempre é um bom negócio. Um abraço.